Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete Vitória um pouco maior, que é para pia de cozinha. Esse tapete aqui ficou medindo 1,12 m de comprimento por 50 centímetros de largura. Já tem o passo a passo do tapete menor, que é para porta, fogão, geladeira. E agora esse aqui para formar um joguinho de cozinha. Logo adiante eu já vou passar algumas orientações se você quiser fazer ele em outros comprimentos. E se você fizer essa peça e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer as amigas e os amigos que sempre curtem e comentam nos meus vídeos. E se você ainda não for inscrito em meu canal e gosta dos meus vídeos, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 350 gramas desse barbante laranja, é o barbante Amazônia e a numeração dessa cor é 39. E também usei 250 gramas de barbante marrom, essa cor é a cor de número 31 do barbante Amazônia. Essas duas linhas são fio número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3 milímetros. Eu trabalhei com agulha 3, mas você pode trabalhar com a agulha de número 3,5 se preferir. Outra coisa, eu fiz no fio 6, se você quiser pode fazer no fio número 8, que o seu trabalho vai ficar muito bom também. Bem, então agora eu vou falar para vocês como fazer mais comprida essa peça. Para você aumentar esse trabalho, deixar ele com um comprimento maior, você tem que aumentar as correntes iniciais em múltiplos de 7. Por exemplo, esse tapete eu comecei com 99 correntes e ele ficou com 1,12 m. Se você quiser ele mais comprido, você vai aumentando de 7 em 7 correntes. Por exemplo, 99 mais 7, ou 99 mais 14, mais 21, mais 35 e por aí vai. Sempre em múltiplos de 7. A cada 7 correntes que você acrescentar no cordão inicial, você vai construir um grupo de 5 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Então, você vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes para conseguir trabalhar esse grupo aqui de 5 pontos altos separados por 2 correntes na volta de número 4. E depois que você construir o cordão de correntes aí do tamanho que você quiser, em múltiplos de 7, você vai acompanhar esse vídeo a partir do momento que eu conto as 5 correntes voltando atrás para fazer o meu primeiro ponto alto. O padrão vai seguir o mesmo, a única diferença é que você vai ficar com mais grupos de 5 pontos altos aqui na volta 4. Se você for aumentar esse tapete, tem mais um cálculo que é preciso fazer para que dê certo o bico. Então, a volta 16 é essa aqui de pontos baixos no marrom, primeira volta do bico. Para que esse bico dê certinho, essa volta aqui de pontos baixos, ela tem que ser em múltiplos de 15. Então, como que você vai trabalhar aí para chegar no múltiplo de 15? Vou dar o exemplo de como eu fiz aqui nesse tapete para que desse certo o bico. Bom, eu primeiro somei todos os pontos que eu tinha aqui na volta 15. Todos os pontos altos, as correntes, e fui somando quanto deu. Deu 404 pontos. Aí eu dividi 404 por 15 e sobrou 14 pontos. Então, faltou um ponto para que essa conta aqui desse exata, desse múltiplo de 15. Então, o que que eu fiz? Eu acrescentei um ponto aqui na volta de número 16 para que eu ficasse com mais 15 pontos e desse certo um múltiplo de 15. Então, como é que eu fiz? Em um dos intervalos de 3 correntes que eu tenho aqui na base, ao invés de eu trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base e fazer 3 pontos baixos nas 3 correntes, eu trabalhei 4 pontos baixos nas 3 correntes de base. Então, eu trabalhei um ponto a mais. Então, é isso. Você divide aí o total de pontos que você tiver na volta 15. E, por exemplo, no tapete menor desse aqui,
que eu fiz, e quando eu dividi a quantidade de pontos da volta 15, ele deu um resto de 8. Então, faltavam 7 pontos para eu ter um múltiplo de 15. 8 mais 7, 15. Então, como eu fiz? Eu acrescentei 7 pontos baixos nessa volta, trabalhando esses pontos baixos a mais, sempre aqui nos intervalos de 3 correntes que nós temos na parte oval. Então, naquele tapete pequeno, quem já fez sabe. Eu trabalhei por 4 vezes 4 pontos baixos nesses intervalos de 3 correntes da parte oval, de um lado. E depois, mais 3 intervalos de 3 correntes na parte oval do outro lado, eu fiz também 4 pontos baixos. E fiquei com um múltiplo de 15 também, e deu certinho o bico lá no tapete menor desse modelo. E depois de trabalhar aqui em múltiplos de 15, a volta de número 16 aqui com os pontos baixos, você segue o mesmo padrão que eu mostro nas próximas 4 voltas que nós temos aqui no bico. Bem, então é isso para fazer mais comprida essa peça. Agora vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 99 correntes. Em seguida, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada corrente de base até a minha última corrente. Quando eu chegar na última corrente, eu terei feito aqui o total de 96 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 96 pontos altos e venho. Trabalhei os 96 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos para virar aqui a parte oval. Esses 5 pontos serão trabalhados aqui nessa última corrente. Bem, então, trabalhei 5 pontos altos para virar a parte oval. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu trabalho mais 96 pontos altos na parte reta do lado de cá. Começo no mesmo local aqui onde fiz os 5 pontos para virar a parte oval. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até o último ponto e terei 96 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 96 pontos altos no segundo lado da parte reta. Agora eu faço mais 5 pontos altos nessa última corrente, que é para virar a parte oval do lado de cá. Então, aqui está, trabalhei 5 pontos altos, virando a parte oval do lado de cá. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Começo com 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e aqui eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até construir o total de 96 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 96 pontos altos na parte reta e encontrei os 5 pontos que viram aqui a parte oval. Sobre esses 5 pontos, nós vamos fazer 11 pontos altos, então eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse e 2 nesse aqui. Então, olha, usando os 2 primeiros pontos, eu trabalhei 4 pontos altos. Agora, no terceiro ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos.
Olha, no terceiro ponto de base, fiz 3 pontos altos. Agora, faço 2 pontos altos em cada um dos próximos 2 pontos. Então, olha, nos 2 últimos pontos de base, na parte oval, fiz 2 pontos altos em cada um. E trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E depois de trabalhar os 11 pontos altos que viram a parte oval, é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até fazer 96. Depois que construir aqui os 96 pontos altos desse lado, vai restar de base só 5 pontos lá na parte oval do outro lado e lá trabalho igualzinho acabei de mostrar desse lado aqui da parte oval. Então, vou completar o restante da segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a segunda volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui os 11 pontos altos da parte oval, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora vamos trabalhar a terceira volta. Eu começo com as 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 96 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 96 pontos da parte reta, encontrei os 11 pontos que viram a parte oval. Aqui na volta 3, nós vamos trabalhar o total de 17 pontos altos sobre esses 11 pontos de base. E vamos distribuir da seguinte maneira. No primeiro ponto, faço 2 pontos altos. No segundo ponto, faço apenas um. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. No seguinte, faço só um. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer 2 pontos em um ponto de base, no da frente faz só um, até o último dos 11 pontos que viram aqui a parte oval na base. Então, agora eu faço 2 pontos nesse, um no da frente, 2 nesse, um no da frente, e vou totalizar 17 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. Agora, é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até fazer 96 pontos e depois trabalhar a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, eu vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei. Depois de fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu cortei o barbante marrom. E, em seguida, eu vim aqui na outra ponta da minha peça. Esse ponto aqui é o último ponto da parte oval aqui desse lado e amarrei o meu barbante no ponto logo à frente. Então, esse aqui é o primeiro dos 96 da parte reta do lado de cá. E agora, eu vou iniciar a quarta volta. Então, aqui subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui um grupo de 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Fez os 5 pontos altos? Só fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos de base e a partir do terceiro trabalhar mais 5 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até fazer aqui o total de 14 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Então, eu vou fazer os 14 grupos de 5 pontos altos e venho. Trabalhei os 14 grupos de 5 pontos altos da parte reta e encontrei aqui o primeiro ponto dos 17 que eu tenho aqui virando a parte oval. E aqui eu vou trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos e vou distribuir da seguinte maneira. Começo com 2 correntes, venho na base e pulo 2. No terceiro ponto, trabalho
3 pontos altos. Então, os nossos 7 grupos de 3 pontos serão trabalhados dessa maneira, usando apenas um ponto de base. Fez os 3 pontos, é só fazer 2 correntes. E daqui para frente, até o 7º grupo, nós vamos pular apenas um ponto de base e no da frente já trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 7 grupos de 3 pontos e venho. Trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, separados sempre por 2 correntes, pulando sempre um ponto de base. Depois do 7º grupo, eu fiz mais 2 correntes e agora eu vou pular esses 2 últimos pontos aqui da parte oval e começar a trabalhar a partir do primeiro ponto da parte reta. E aqui eu volto a fazer os grupos de 5 pontos altos. Separados aqui por 2 correntes e pulando 2 de base para trabalhar mais 5 pontos altos. E a parte reta do lado de cá idêntica ao que nós fizemos aqui desse lado. E a parte oval lá também igualzinho que eu mostrei aqui. Então, sempre vai ser assim. Tudo que a gente fizer em uma metade, nós vamos repetir igual na outra também. Então, vou completar o restante da 4ª volta com essa orientação e venho. Completei a 4ª volta com o padrão que orientei. Depois do 7º grupo aqui de 3 pontos da parte oval, fiz 2 correntes, pulei os últimos 2 pontos de base e fechei com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. E agora vamos dar início à 5ª volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui um grupo de 5 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto no intervalo de correntes. Então, todos os nossos grupos de 5 pontos altos aqui da 5ª volta serão trabalhados com esse padrão. Depois que completa os 5 pontos, faz 2 correntes, vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar 5 pontos altos a partir do segundo. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até trabalhar aqui o total de 14 grupos de 5 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei a parte oval. Aqui na parte oval da 5ª volta, nós vamos trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos distribuídos da seguinte maneira. Depois do último grupo de 5 pontos, faço 2 correntes, venho nos 3 pontos altos, pulo o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo. Faço um ponto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar os 3 pontos altos, faço 2 correntes, venho no próximo grupo, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo trabalho mais 3 pontos altos. Bem, então vamos seguir com esse padrão por toda a parte oval. Vou fazer a minha e venho. Depois de trabalhar os 7 grupos de 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho para o primeiro grupo de 5 pontos altos do lado de cá, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo começo a trabalhar os 5 pontos altos separados por 2 correntes, até fazer os 14 grupos igual na parte reta do lado de lá. E depois trabalho a parte oval lá do outro lado com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar aqui. Então, vou completar o restante da volta 5 com essa orientação e venho. Completei o restante da 5ª volta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a 6ª volta. Eu começo a 6ª volta caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e trabalho aqui um grupo de 5 pontos altos, distribuindo um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto aqui no intervalo de 2 correntes. Trabalhei o meu grupo de 5 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes
vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E aqui, de novo, repito, 5 pontos altos igual mostrei no primeiro grupo. E nós vamos iniciar todas as voltas e trabalhar a parte reta com o padrão que eu mostrei sobre essas últimas 2 voltas, até começar a trabalhar o bico do tapete. Então, daqui até começarmos a trabalhar o bico do tapete, eu não vou mais mostrar o início das voltas, porque vai ser sempre a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui agora. Eu vou só falar para vocês a quantidade de grupos de 5 pontos altos que nós trabalhamos aqui no início de cada uma das voltas. Então, vou fazer os meus 14 grupos e venho na parte oval. Trabalhei os 14 grupos de 5 pontos altos aqui no início da volta 6. Agora, eu faço 2 correntes e aqui na volta 6, nós vamos fazer o total de 7 grupos com 4 pontos altos na parte oval. Então, começo pulando o primeiro ponto desses 3 de base e a partir do segundo trabalho 4 pontos altos, fazendo 1 em cada ponto alto e 2 no intervalo de correntes. Então, os 7 grupos de 4 pontos serão distribuídos iguais a esse aqui. Completou o grupo? 1, 2 correntes. Vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar a partir do segundo. E depois que completarmos aqui os 7 grupos de 4 pontos, nós vamos fazer 2 correntes e voltar a trabalhar grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes, distribuindo da mesma maneira que mostrei nesse primeiro lado aqui. Então, vou completar todo o restante da sexta volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da sexta volta com o padrão que orientei. Em seguida, eu trabalhei o primeiro lado da parte reta da volta 7, fiz aqui 14 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes e encontrei a parte oval da volta 7. E na parte oval da volta 7, nós vamos trabalhar o total de 7 grupos de 5 pontos altos. Então, aqui começo com 2 correntes e venho para esse primeiro grupo de 4 pontos altos, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos sobre os 4 pontos de base. Agora, faço 2 correntes, venho para o próximo grupo, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, começo a trabalhar mais um grupo de 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar mais 5 pontos a partir do segundo ponto de base. Então, vou completar todo o restante da volta 7 e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 7. Em seguida, eu comecei a volta de número 8 e aqui no início da volta 8, eu trabalhei o total de 15 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui no início da volta 8, eu trabalhei um grupo a mais do que eu estava trabalhando aqui nas voltas anteriores. Esse grupo, ele está aqui sobre o primeiro grupo da parte oval. A partir daqui, eu vou fazer intervalos de 1, 2, 3 correntes. Venho para o próximo grupo e aqui trabalho mais 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu distribuí todos os outros. Então, vou pular o primeiro ponto, começar a partir do segundo, fazer um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto apenas aqui no intervalo de corrente. Então, olha, a distribuição dos grupos de 5 pontos altos na parte oval que dá volta 8 seguirá o mesmo padrão
da parte reta aqui. A única diferença é que nós vamos trabalhar intervalos de 3 correntes aqui na parte oval. E vamos fazer o total de 6 intervalos de 3 correntes. Então, esse aqui é o meu primeiro intervalo, meu segundo, continuo fazendo esses intervalos de 3 correntes até totalizar 6 intervalos. Completando o sexto intervalo de 3 correntes, nós voltamos a fazer intervalos de 2 correntes na parte reta do lado de cá. E do lado de cá, na parte reta, nós vamos fazer o total de 15 intervalos de 2 correntes. Nós vamos chegar na parte oval do lado de lá e lá vamos trabalhar também 6 intervalos de 3 correntes. Então, eu vou completar todo o restante da volta 8, seguindo o padrão que eu orientei até aqui e venho. Completei o restante da volta 8. Depois de fazer os 6 intervalos de 3 correntes do lado de cá, eu fiz um grupo com 5 pontos altos e agora, para encerrar essa volta, faço apenas 2 correntes e encerro com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, começo a volta 9, caminhando com o ponto baixíssimo, subindo 3 correntes e fazendo um grupo de 5 pontos altos. E nós vamos trabalhar aqui com os grupos de 5 pontos altos, seguindo o mesmo padrão dos grupos das voltas anteriores, até encontrar o primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho lá no início da parte oval. Então, eu vou fazer o meu até encontrar a parte oval e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu primeiro intervalo de 3 correntes. Então, aqui eu vou completar esse grupo de 5 pontos altos. Então, aqui, fiz o último ponto alto desse grupo no intervalo de 3 correntes. Agora, eu faço 2 correntes e, ainda aqui no intervalo de 3 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntes. Vem para o próximo grupo de 5 pontos altos e aqui repete mais 5 pontos altos. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes, vem no intervalo de 3 correntes, trabalha mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos nesse próximo grupo. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Bem, então, nós vamos trabalhar aqui na volta 9 o total de 6 grupos de 2 pontos altos, entre os grupos de 5 pontos que nós temos de base. Completou o sexto grupo, volta a trabalhar com o padrão que trabalhamos aqui na parte reta, desse lado aqui, e vamos trabalhando 5 pontos altos e 2 correntes de separação até encontrar o primeiro intervalo de 3 correntes que nós temos na parte oval do lado de lá. E encontrando lá o primeiro intervalo de 3 correntes, passa a trabalhar igual eu acabei de orientar aqui, com esses 2 pontos altos entre os 5 pontos altos. E lá também vamos fazer 6 vezes esses grupinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta de número 9 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 9 com o padrão que orientei. Em seguida, eu iniciei a volta de número 10 e trabalhei aqui os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes, seguindo o mesmo padrão das voltas anteriores, até encontrar o primeiro grupo de 2 pontos altos aqui da parte oval. E aqui na volta 10, nós vamos trabalhar a parte oval da seguinte maneira. Começo com 2 correntes e sobre todos os grupos de 2 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar aqui pelo segundo. Faço um ponto alto sobre o ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui está, trabalhei meu grupo de 3 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir
para o próximo grupo de 5 pontos altos e aqui trabalhar mais um grupo de 5 pontos altos. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Fez os 5 pontos altos, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 3 pontos altos sobre esses 2 de base. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez os 3 pontos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, e nós vamos seguir com esse padrão até o último grupo de 2 pontos altos que nós temos aqui de base. Depois, voltamos a trabalhar os 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o primeiro grupo de 2 pontos altos do outro lado da parte oval. E aí, começa a trabalhar da maneira como orientei aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta 10, eu vou completar o restante da minha e vem. Completei a minha volta de número 10, em seguida, eu comecei a volta 11 e trabalhei aqui os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o primeiro grupo de 3 pontos altos aqui da parte oval. E aqui na parte oval da volta 11, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Faço aqui 2 correntes e sobre todos os grupos de 3 pontos altos de base, nós vamos fazer 4 pontos altos, distribuindo todos eles da mesma maneira. Então, aqui pulo o primeiro ponto, começo a partir do segundo, faço um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Fez os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes e trabalhar 5 pontos nesse grupo de base. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez os 5 pontos altos, 2 correntes e agora mais 4 pontos altos nesse próximo grupo. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez os 4 pontos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Bem, então nós vamos continuar com esse padrão até trabalhar aqui sobre o último grupo de 3 pontos altos de base. A partir daqui, vou trabalhando 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o primeiro grupo de 3 pontos altos do lado de lá. Encontrando o primeiro grupo de 3 pontos altos, volto a trabalhar com o padrão que acabei de orientar aqui. Então, vou completar todo o restante da volta 11 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 11, em seguida eu iniciei a volta 12 e trabalhei aqui os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o primeiro grupo de 4 pontos altos da parte oval. E aqui na volta 12, vamos trabalhar a parte oval da seguinte maneira. Faço 2 correntes e vou trabalhar 5 pontos altos sobre todos os grupos de 4 pontos altos que eu tenho de base. Vou distribuir da seguinte maneira. Pulo o primeiro ponto, começo a trabalhar a partir do segundo, faço um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 aqui nas correntes. Depois de trabalhar os 5 pontos altos, faço 2 correntes e trabalho mais 5 pontos altos. Começo pulando o primeiro ponto de base e distribuo um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Fez os 5 pontos altos sobre os 5 pontos de base, faz 2 correntes e agora vem trabalhar mais 5 pontos altos sobre os 4 de base. Então, pulo o primeiro, começo a partir do segundo, faço um por um nos pontos altos e 2 nas correntes.
Bem, então, vamos trabalhar com esse padrão até o último grupo de 4 pontos altos aqui de base. Depois, volta a fazer os 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o primeiro grupo de 4 pontos lá do outro lado. Encontrando, volta a trabalhar com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Bem, então, eu vou completar a volta de número 12 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 12. Em seguida, eu comecei a minha volta 13 e vim trabalhando os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar esse grupo aqui de 5 pontos altos que está aqui formando esse motivo. Então, esse grupo aqui de 5 pontos altos, ele foi trabalhado fazendo 2 pontos altos aqui nas correntes. E aqui na volta 13, o padrão de distribuir os grupos de 5 pontos altos, ele vai permanecer o mesmo na volta toda. Então, sobre esses grupos de 5 pontos aqui, nós também vamos fazer 5 pontos altos igualzinho trabalhamos os outros grupos. Então, aqui eu faço 2 correntes, venho trabalhar 5 pontos altos. Então, pulo o primeiro, começo a partir do segundo, faço um ponto para cada ponto alto e um ponto alto no intervalo de corrente. Então, trabalhei o meu grupo de 5 pontos altos seguindo o mesmo padrão de todos os outros grupos. Depois é só fazer as 2 correntes, pular um de base e trabalhar mais 5 pontos altos. Então, nós vamos assim pela volta de número 13 inteirinha. Eu vou completar o restante da minha, seguindo essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta 13. Em seguida, eu iniciei a minha volta 14 e vim trabalhando os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes até fazer o total de 15 intervalos de 2 correntes. Então, desde lá do início até aqui, esse é o intervalo de número 15. E aqui na volta 14, os grupos de 5 pontos altos serão todos eles trabalhados com o mesmo padrão. Um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto nas correntes. O que vai variar são os intervalos de correntes. Então, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão aqui dos intervalos. Como eu disse para vocês, no início aqui eu fiz 15 intervalos com 2 correntes. Agora eu estou aqui na parte oval e na parte oval eu vou trabalhar 9 intervalos com 3 correntes. Então, depois do intervalo 15, eu começo a fazer 1, 2, 3 correntes de intervalo para vir trabalhar o próximo grupo de 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, pula 1 e mais 5 pontos altos. Bem, então, nós vamos assim até construir aqui os 9 intervalos de 3 correntes. Completando aqui esses 9 intervalos de 3 correntes, nós vamos estar na parte reta lá do outro lado. E lá do outro lado, por 18 vezes, nós vamos fazer intervalos de 2 correntes apenas, igual eu fiz aqui no início. Completando os 18 intervalos de 2 correntes da parte reta do outro lado, nós vamos encontrar a próxima parte oval e lá eu de novo trabalho 9 intervalos de 3 correntes, igual acabei de orientar nesse lado da parte oval aqui para vocês. E depois que trabalhar de novo lá na parte oval os 9 intervalos de 3 correntes, para encerrar a volta, nós ainda vamos fazer 3 intervalos de apenas 2 correntes. Bem, então é com esse padrão que trabalhada a volta 14, vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da volta 14 seguindo o padrão que orientei. Em seguida, eu iniciei a volta de número 15 e vim trabalhando os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes até construir aqui o total de 13 intervalos de 2 correntes. A partir do intervalo de número 13, aqui com 2 correntes, eu começo a trabalhar intervalos com 3 correntes, 1,
2, 3. Fez as 3 correntes, vem trabalhar mais 5 pontos altos. Pula o primeiro e começa a partir do segundo. E nós vamos distribuir aqui os intervalos de correntes com o seguinte padrão na volta de número 15. No início, como eu já falei para vocês, eu fiz 13 intervalos com apenas 2 correntes. Agora, aqui na parte oval, eu vou trabalhar 13 intervalos de 3 correntes. Então, sigo aqui caminhando até ficar com 13 intervalos de 3 correntes. Depois, na parte reta do lado de lá, eu vou trabalhar 14 intervalos com apenas 2 correntes. Completando os 14, estaremos na outra parte oval. E lá, de novo, trabalho 13 intervalos com 3 correntes. Completou os 13 intervalos, encerra a volta fazendo um intervalo de 2 correntes. Então, é só isso que vai variar aqui na volta de número 15. Os grupos de 5 pontos altos, todos eles serão trabalhados seguindo o mesmo padrão. Então, eu vou completar a volta 15 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 15 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo e cortei aqui o barbante laranja. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16 com o barbante marrom novamente. Então, para começar a volta 16, eu vou dar uma laçada na minha agulha. E eu vou começar aqui pegando em qualquer um dos intervalos de 3 correntes que eu tenho aqui na parte oval. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Viro essa ponta para cá e prendo embaixo dos próximos pontos, assim eu já arremato. E nesse primeiro intervalo aqui de 3 correntes, eu vou trabalhar o total de 4 pontos baixos. Fiz 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, usando esse primeiro intervalo aqui de 3 correntes. Agora, daqui para frente, a volta toda, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, sobre cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, trabalhei aqui um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, em todos os outros intervalos de 3 correntes que eu tiver de base, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos. Então, em todos os outros intervalos de 3 correntes, apenas 3 pontos baixos. E em todos os intervalos de 2 correntes, faço apenas 2 pontos baixos. Em todos os intervalos de 2 correntes, só 2 pontos baixos. Trabalhando com esse padrão, no final, nós teremos aqui o total de 405 pontos baixos. E 405 é um múltiplo de 15. E nós precisamos de múltiplos de 15 para trabalhar o bico desse tapete. Então, eu vou completar a minha volta 16, fazer os 405 pontos baixos e venho. Completei a volta de número 16 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Começo fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, volto no mesmo local e trabalho aqui mais um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, venho na base e pulo. 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vem na base e pula 1, 2, no terceiro um ponto baixo. De novo, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vem na base, pula 1, 2, no terceiro um ponto baixo.
Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem na base, pula 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 intervalos de 4 correntes, pulando 2 de base, prendendo um ponto baixo. Depois do terceiro intervalo, eu laço, venho na base, pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, olha, aqui eu já estou repetindo o padrão que fiz aqui nesse primeiro grupo de pontos. Depois do ponto alto, pulo 1, 2 e um ponto baixo no terceiro de base. E a partir desse ponto baixo, trabalho 3 intervalos aqui de 4 correntes. Aqui de novo, fiz os 3 intervalos de 4 correntes, agora é só laçar, pular 1, 2 e trabalhar um ponto alto, 4 correntes e mais um ponto alto. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda a volta 17. Vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da volta 17 seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, vou pular esses últimos 2 pontos de base, vir na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta, 1, 2, 3, e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar a volta de número 18. Eu vou começar caminhando com um ponto baixo para esse próximo intervalo aqui de correntes. Subo mais 2 correntes. Esse grupo aqui de pontos equivale a um ponto alto para mim. Agora, eu trabalho mais 8 pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, usando esse intervalo aqui de 4 correntes de base, eu trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Fez esses 9 pontos altos, vem no próximo intervalo de correntes, prende um ponto baixo, sobe 4 correntes, vem no próximo intervalo e mais um ponto baixo, de novo 4 correntes. No próximo intervalo, um ponto baixo. Então, esse aqui será o padrão da volta de número 18. Eu vou fazer 9 pontos altos, sempre usando esse intervalo de 4 correntes que eu tenho entre esses 2 pontos altos. E depois, trabalho 2 intervalos de 4 correntes presos com um ponto baixo. Completou aqui o segundo intervalo de 4 correntes, direto laça. E vem trabalhar aqui os 9 pontos altos nesse próximo intervalo. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta de número 18. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a minha volta 18, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 19. Eu começo fazendo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto e a quarta o espaço de separação. Depois, venho aqui no ponto alto logo à frente, trabalho um ponto alto e uma corrente. Ponto à frente, um ponto alto e uma corrente. E vamos com esse padrão até o último ponto alto aqui do grupo de base. No total, vamos fazer 9 pontos altos separados sempre por uma corrente. Então, vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui está, trabalhei 9 pontos altos, todos separados por uma corrente. Então, sobre todos os grupos de 9 pontos altos de base, vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Completou o ponto 9, direto aqui, vem para o próximo intervalo de correntes e prende um ponto baixo.
Depois faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo intervalo e mais um ponto baixo. Então, é repetindo esse padrão que eu mostrei até aqui, que nós vamos trabalhar a nossa volta inteirinha. Depois desse ponto baixo, então, direto aqui laça, vem no primeiro ponto alto desse próximo grupo e começa a trabalhar os pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou completar toda a volta 19, seguindo a orientação que passei até aqui e vem. Completei a volta 19, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. Eu vou começar a volta 20 fazendo um ponto baixo com picô nesse primeiro intervalo aqui de uma corrente. Então, fiz o ponto baixo, agora subo mais 3 correntes. E volto no topo do ponto baixo, passo aqui por 2 linhas e prendo outro ponto baixo. Aqui está meu ponto baixo com picô. E vou fazer mais 2 pontos baixos com picô nesses próximos 2 intervalos. Bem, então até aqui eu trabalhei 3 pontos baixos com picôs de 3 correntes. Agora, no próximo intervalo, eu vou fazer de novo um ponto baixo com picô, só que esse picô terá 5 correntes. Então, aqui trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, volto no topo do ponto baixo e prendo outro ponto baixo. Bem, então aqui está, trabalhei o meu ponto picô com 5 correntes. Agora, faço mais 3 pontos baixos com picôs de 3 correntes, iguais a esse aqui do início, nesses próximos 3 intervalos de uma corrente. Bem, então aqui está, trabalhei os meus últimos 3 pontos baixos com picôs de 3 correntes. E sobrou de base só um intervalo. Nesse último intervalo, eu faço um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, uma corrente. Venho nesse intervalo de 4 correntes e aqui faço um ponto baixo. Depois, uma corrente e venho para esse próximo grupo aqui de pontos altos. E a partir do primeiro intervalo, começo a repetir o padrão dos pontos baixos com picô, igualzinho mostrei aqui nesse primeiro grupo. Então, a nossa volta inteirinha será trabalhada com o padrão que eu mostrei até aqui. Então, vou completar a minha volta 20 com essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 20 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante, agora é só esconder essa ponta por debaixo desses pontos que eu tenho aqui logo à frente. E depois é estender bem a peça para que o seu tapete fique bem assentado e bem bonito no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E, se ainda não for inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.